Vamos fazer agora aqui um reload nas classes de demonstração do OpenSwing, tá? Vou começar aqui com essa demonstração de número 3. A gente vai observar algumas características que nós não vimos no desenvolvimento do Cintiq, mas que você pode analisar o código-fonte da demonstração e aplicar essa característica no Cintiq ou no seu próprio aplicativo. Essa primeira aqui, na demo 3 no caso, ela mostra uma linha que está ancorada aqui no final exibindo o total. Então isso aqui você poderia utilizar, por exemplo, no contas a pagar, né? Na parte de movimento, você poderia utilizar essa característica aqui. Então, vamos colocar aqui como exercício, vou colocar demo 3, tá? Para você se basear. Inserir a linha, chamar a linha bottom, ela está lá embaixo, com totais no contas a pagar do Cintiq. Vamos aqui agora no demo 7. O que tem de interessante nessa demonstração aqui? Clico 2 vezes, vou clicar em inserir uma data qualquer. Aqui, ó. Isso aqui é interessante. Nível 1 ele traz algumas informações, nível 2 traz outras informações. Então, quando você for no Cintiq importar as contas de centro de custo, aqui no banco de dados, perceba que eu tenho um centro de custo, mas eu tenho contas de receita e contas de despesa. Por padrão, eu defini aqui que receita são todas as contas que começam com 1000. Então, 1001, 1002, 1003 até 1999 vão ser contas de receita. E as contas de despesa são aquelas da classe 2000, de 2001 até 2999. Quando você for importar as contas, é interessante então que você ponha aqui contas de receita, onde vai trazer só as contas com 1000, contas de despesa, só as contas com 2000. Então, vamos colocar isso aqui como um exercício do demo 7 no lookup das contas do centro de custo. Separar as contas de receita barra despesa. E aí você pode ter outras ideias para fazer também na sua própria aplicação, tá? Vamos fechar isso aqui. Vamos passar para a demonstração de número 10. Bom, demonstração de número 10, primeira coisa, dica do dia. Demo 10. Implemente a dica do dia. Ainda no demo 10, o que nós temos mais aqui? Bom, aqui eu tenho um mestre detalhe normal, entre um formulário e uma grid, que a gente já fez. Agora esse aqui nós não fizemos, né? Olha. Esse aqui é um mestre detalhe entre duas grades, tá? Você pode implementar isso aqui, por exemplo, entre condomínios e inquilinos. O usuário numa tela só vê todos os condomínios e todos os inquilinos. Vamos colocar aqui, implementar mestre detalhe entre grades, condomínio, inquilino.
A próxima é a demo 17. Ela não vai carregar porque a demo 17 ela está trabalhando aqui com o Hibernate. Então, se você é adepto do Hibernate, você deve estudar a demo 17. Vou colocar aqui, demo 17, estudar a implementação com o Hibernate. Nós poderíamos até criar essa demo aqui. Vamos dar uma olhada aqui nas fontes dele. Eu tenho lá um cliente application. Vou ver o que ele faz aqui. Veja que ele está criando uma fábrica de sessão comum para quem trabalha com o Hibernate. Cria a conexão passando as sessions aí. Que ele está definindo a internacionalização dentro do próprio cliente application. Você vai fazer isso no XML, nós já vimos como fazer. O que mais de diferente que vai ter no cliente application? As funções estão sendo definidas aí mesmo. Conexão com o banco. Ele está iniciando através da seção do Hibernate Begin Transaction. Aqui ele faz tudo o que ele tem que fazer e insere nas tabelas. Aí no final ele faz um flush e um commit. Tá? Nosso objetivo não é estudar Hibernate. Para quem já utiliza o Hibernate sabe o que é que está acontecendo aí. Na fachada, ao invés de ele passar com a conexão, ele passa a sessão. O restante é basicamente igual. É sempre passando a sessão para frente, tá? Ou a fábrica de sessão, né? Vamos abrir um detalhe frame aqui. Bom, essa como é a janela view mesmo, aqui não tem muita coisa diferente não. No entanto, no detalhe frame controller, você vai ver que vai ter umas coisas diferentes aqui. Por exemplo, método loadData. Veja como é que ele faz. Ele cria uma string SQL, depois ele apenas chama o método OpenSession. E aí, através dessa sessão que ele acabou de criar, né, ele obtém aqui a conexão JDBC, ele chama o createQuery com apenas um resultado. E unique result, como nós estamos no detalhe, eu quero que retorne apenas um registro mesmo, né? Então, naquele formulário de detalhe que mostra só um registro por vez. Por isso que ele está trazendo aqui esse unique result. Se eu observar no gridFrameController, o método loadData é para ser um pouquinho diferente. Olha só como é que ele faz. HibernateUtils.getBlockFromQuery. Tá, ele está usando aqui uma classe HibernateUtils, que é uma classe do framework OpenSwing, para fazer a integração do framework com o Hibernate. Perfeito. Onde é que ele está fazendo o mapeamento das minhas tabelas? Porque quando a gente utilizou a própria classe do framework, que a gente fez lá o mapeamento aqui entre o campo e o atributo, o campo do banco de dados e o atributo do meu bin, eu fiz aqui mesmo, no método load. No caso do Hibernate, isso é feito, pode ser feito através de annotations, né? E pode ser feito fora, através do XML. Aqui no demo 17, observe que eu tenho
os XMLs mapeados aqui, olha. Address, departamento, empregado e task. Então, por exemplo, departamento HBM. Ele chama de departamento HBM.xml. Eu tenho lá a classe, departamento VO e a tabela. Então, ele faz a vinculação aqui entre classe e tabela. Ok? Depois ele informa aqui qual é a classe, o campo que é alfanumérico, né? No caso é o código do departamento. E aqui ele vai fazer a vinculação entre o nome do campo na tabela e o nome do atributo na classe. Voltando então ao demo 17, aqui no detalhe, insert. Como é que ele faz para inserir um registro? Simplesmente assim, olha. Inicia uma transação, chama o método save passando VO, flush, commit. Como é que ele faz para atualizar? Mesma coisa, só que ao invés de ele chamar o save, ele chama o update. E para deletar, bom, ele está também chamando aqui um update. É porque nesse caso aqui ele não está excluindo o registro, ele está apenas alterando o status. Olha. O registro continua lá, mas ele fica com o status D. Deve ser um status de deleção no caso dele aí, tá? Vamos observar um outro exemplo. Está no departamento. Vamos aqui pro empregado. Empregado, detalhe, frame controller. Ó, agora aqui no delete ele está realmente chamando o método de deleção. Ok? Então é isso aí. Se quiser integrar a sua aplicação com o Hibernate, basta estudar esse demo 17. Continuando aqui com os nossos estudos das demonstrações, vamos abrir a demonstração de número 24. O que tem de especial nessa demonstração aqui? Eu vou inserir um registro. Texto. O que eu quero mostrar nessa demonstração aqui é o seguinte. Vou colocar aqui ABC0 mesmo. 10, número qualquer aqui. Selecionar uma data qualquer. Aqui. Esse lookup code é o que eu queria mostrar, tá? No caso, para o que eu queria mostrar para você, esse lookup code ele teria que estar lá no início. Se ele não sumisse, seria legal, né? Vamos abrir de novo aqui. Demo 24. Lookup code. Pronto. É aqui que eu quero. Quando você tiver um cadastro de produtos, por exemplo, ou uma venda, não um cadastro de produtos, tá? Então, se você estiver trabalhando com uma venda, onde o usuário ele tem que colocar lá o cabeçalho da venda, aí depois ele tem que começar a entrar com o código de barra dos produtos, o lookup code dentro da grid é ideal para isso aí, tá? No caso aqui o usuário ele ia apontar para um código de barra, que iria automaticamente preencher aqui. Quando desse Enter, ele traria ou não os dados do produto. No caso aqui deu erro, porque esse código não existe.
Mas vamos colocar, por exemplo, A10. Então, quando o usuário ele trouxesse lá o código A10, bom, aqui não funcionou. Deixa eu ver, cadê a descrição? Aqui, olha. ABCDEF10, tá? Funcionou sim. Vamos salvar. Uma coluna obrigatória está vazia. Bom, mas deu para você perceber qual é a ideia da coisa, né? Que é porque esse exemplo ele está com alguns outros recursos que está impedindo de eu passar para você exatamente o que eu quero dizer. Mas a ideia é a seguinte: você vai ter um código de lookup, uma coluna de lookup. Aqui, onde o usuário ele vai poder importar os dados automaticamente, ou então, ao digitar o item que ele deseja, a descrição já vem aqui do lado. Nesse momento, como é que eu estou fazendo aqui, ele está abrindo a janela de lookup, né? No caso, o A10 tem 2. Ele está abrindo por causa disso. Vamos procurar um que tem apenas um. A2, A4, todos têm 2 aqui, olha. Não vai ter como, ele sempre vai abrir porque todos têm 2, tá? No caso de um item que tem apenas um registro para ele, ele vai trazer direto a descrição aqui, como a gente viu lá no cadastro de condomínios, por exemplo, né? Ou no movimento do gás. Quando a gente colocava lá o código do condomínio, ele automaticamente trazia o nome do condomínio no edit do lado. Ele não ficava abrindo a janela de lookup. Ele só vai abrir se tiver 2 iguais. Como é o caso aqui, você chama 8. Quando você vai sair, tem 2 iguais, por isso que ele está abrindo, ok? Então tá. Se você tem um sistema aí que tem venda de produtos, por exemplo, essa coluna de lookup ela vai ser ideal para esse caso. Na demonstração de número 25, a gente vê aqui a utilização de barras de progresso. Ok? Interessante também quando você for trabalhar com algum dado estatístico, né? Você pode utilizar essa barra de progresso aí. E observe que ela pode ser inclusive ordenada. Então a cidade com menor população aqui no caso está sendo Brasília. Aí quando você aponta, ele te informa qual é o número da população que foi colocado. Na demonstração de número 26, nós podemos ver esse combo box aqui. Esses dados é um combo box múltiplo, tá? Esses dados eles estão sendo carregados do banco de dados. E quando você seleciona, ele automaticamente atualiza aqui embaixo. Pode ser algo útil para a utilização no seu sistema. Já no demo 27, ocorre algo parecido, só que dentro da grid, olha. Okay, então dê uma estudada aí no código dessas duas demonstrações para você aplicar esses recursos. Na demo 28, a gente vai ver uma coisa que nós tínhamos visto no início já, quando eu mostrei o framework para você, mas depois nós não utilizamos com o Cintiq. Vai ficar como um exercício, que é o seguinte: você pode, por exemplo, aqui filtrar todo mundo que tem, deixa eu ver, esses dados aqui é porque são muito parecidos, né? Bom,
Bom, mas eu quero aqui ordenar o first name por último, né? Ordenar de forma descendente. E eu quero salvar esse profile. Tá? E aí quando eu chamar esse profile, vai estar gravado isso daqui. Então você vai estudar no código-fonte dessa demonstração como é que funciona esse controle do profile da grid. E vai aplicar isso num dos cadastros do síndico, ok? Então no demo 28, aplicar o cadastro de condomínios. A demo 35 é para quem estudou o Syscom, por exemplo, né, e estava esperando o OpenSwing para concluir a sua aplicação, para incrementar a sua aplicação. Por que isso? Porque a demo 35 mostra como trabalhar com o JPA. Vamos ver como é que funciona aqui. Inclusive tem um readme aqui, olha, que informa que essa aplicação ela foi feita utilizando NetBeans, né? Mostra como você criar um projeto no NetBeans, como configurar o seu projeto no NetBeans e já rodar essa aplicação. Então leia esse readme e faça isso. De qualquer forma, nós vamos dar uma olhada aqui nessas classes. Primeiramente na Client Application. Ele está criando aqui a Entity Manager Factory, parecido com o que ele fez com o Hibernate, né? Ele chama de Demo 35PU, que vai estar configurado no arquivo XML, tá? Deixa eu ver como é que está esse Demo 35 aqui nas classes. O arquivo XML não está aí. De qualquer forma, você vai configurar no NetBeans seguindo as orientações lá do arquivo readme. Tá, voltando em Client Application, vamos ver o que, que tem mais diferente aí. Tá criando um domain. O resto aqui é igual. Criando as funções aí. Ah, tá. Tem uma coisa diferente aqui, olha. O setup do banco de dados. Ele cria um Entity Manager. Ele já inicia uma transação. Tá, e aqui ele está populando a tabela pessoas, né? Tabela person. Ok? Chama aí o create persons, que é esse método aqui, olha. Vamos ver o que, que ele faz na fachada. Criar a fábrica de Entity Managers. Apenas para receber. Aqui está vindo lá do Client Application. E aí, a chamada das funções é como a gente já tem visto. Address.java deve ser um bin aqui, né? É isso mesmo. Ele estende o value object e implementa o serializable. Veja que já está tudo anotado. Está usando aqui as anotações generated value, significando que o ID é um autoincremento. O nome da coluna é address ID. Cria lá os outros três atributos, street, city e country. Os gets e os sets.
Grid frame. Person também é um bin, tá? Mesma forma. Ele não criou aqui, foram as queries automáticas, né, que ficariam aqui dentro. Mas não tem problema, você pode fazer isso daí. Tá, ele criou mesmo um bin bem simples. Ok. Então isso aqui fica no lugar do VO, tá? Vai esse person, esse address aqui, ele pega o lugar do value object. Do conceito de value object, como se fosse o value object, tá? Só que para trabalhar aí com o JPA. Vamos abrir o grid frame. Primeiro, o grid frame controller, né? Que é o que vai controlar o grid frame. Essa parte é igual. Eu tenho o método createValueObject, onde ele está criando aí a pessoa e o endereço. Método loadData. Veja que ele está criando aqui a string SQL usando a linguagem SQL do JPA, que é a JPQL, Java Persistence Query Language. Nós vimos muito sobre ela no curso do Syscom. E aqui ele coloca alguns parâmetros, né? Onde o endereço, onde o país daquele endereço é um parâmetro que está sendo passado aí. Ok, e aí ele vai utilizar essa classe aqui agora do Framework OpenSwing, que vai fazer a integração entre o OpenSwing e o JPA, trazendo aí um bloco da consulta, tá? Ele vai carregar, no caso, esse bloco com 25 registros e automaticamente vai controlar a paginação de 25 em 25 registros, ok? O método insert, ele chama o persist e passa o objeto para ele. O método update, ele chama o merge e passa o objeto para ele. O método delete, para deleção, ele chama o remove. E finalmente eu tenho o grid frame, que é a visualização, né? É a janela em si. Não tem muito segredo não. Funciona assim como o outro. Tá, então tá aí, trabalhando com JPA, você vai estudar essa demonstração, né? A demonstração de número 35. Então, demo 35, estudar a implementação com o JPA. Próxima demonstração, deixa eu ver aqui, a 36, que faz essa demonstração de número 36. Você trabalhar aí com o Apache Cayenne. Não vamos entrar nesse mérito não. Demo 37. Parecido com a demo 11, não, a gente não vai mexer com essa. Vamos na demo 38. Demo 38 tem uma coisa importante lá. Username admin. Veja, essa demo 38 ela é um cadastro de usuários, já criptografando a senha. Eu vou inserir aqui o usuário Albert, colocar a senha 123, vou salvar. Tem que ter a descrição, então vou colocar uma coisa qualquer. O meu caps lock estava desligado, ele já deixou o Albert maiúsculo, a gente já viu como é que faz. Vou pedir para alterar o usuário Albert 123. E aí está. Então você vai estudar essa demo 38.
E como exercício, implementar o cadastro de usuário com senha no Syndic. A demo 40 também é uma demonstração muito interessante. É uma demonstração onde tem grids aninhadas. O que você vai fazer aqui? Você vai pegar a demo 40, isso, e vai implementar no Syndic da seguinte forma: condomínios, apontando para inquilinos, trazendo pagamentos vencidos, boletos vencidos. Ok? Então aqui você traz os condomínios. Quando o usuário abrir, você traz os inquilinos daquele condomínio. E se houver algum pagamento vencido, se tiver alguma coisa que o vencimento seja maior do que a data de hoje, você abre e traz aqui quais são os pagamentos que estão vencidos. No caso é só consulta, tá? Não vai ter aqui essas opções para inserir, alterar, excluir, a não ser que você queira incrementar. Na demo 42 nós temos uma coisa parecida. Só que dessa vez é um form dentro de uma linha da grid. Então, demo 42, fazer um cadastro de condomínios com o cadastro de inquilinos anexado à grid. Tá, então o usuário já faz o condomínio. Realizou o cadastro de condomínio? Realizou. Abre lá o mais. E já pode fazer aqui o cadastro do inquilino, tá? Dos inquilinos daquele condomínio. Esse foi o demo 42. No demo 44 também tem uma coisa legal. Vou pedir para editar essa grade. Veja, ele editou apenas uma linha. Eu não consigo sair dessa linha de forma alguma. Tá? Uma coisa interessante também para você estudar. Mas não vou colocar nenhum exercício para isso aqui não. Só a título de curiosidade. Demo 47. Não está aparecendo aqui. Vamos olhar aqui no código fonte. É uma aplicação em 3 camadas. Só que com RMI. Ok? Vamos dar uma olhada aqui no README. Olha, essa aplicação de exemplo é uma aplicação em 3 camadas, rica, né, com cliente rico, com o front-end feito em OpSwing, a gente já sabe, né? A lógica de negócio ela é feita utilizando Enterprise Java Bean 3.0 e JPA. A comunicação é baseada em RMI. O que seria RMI? Remote Method Invocation, uma forma de você invocar métodos de forma remota, tá? Para que é que serve isso? Prover funcionalidades de uma plataforma de objetos distribuídos. Essa plataforma aí, esse sistema de objetos distribuídos, ele faz parte do núcleo básico do Java desde a versão 1.1, sendo especificado através do pacote Java RMI e de seus subpacotes. Então você pode dar uma lida nisso daí. Você vai ter que dar uma estudada em EJB para trabalhar com aplicações distribuídas com RMI. A não ser que você queira trabalhar com web services, tá? Vamos dar uma olhada aqui na estrutura desses pacotes. Antes disso, vamos ver se tem mais alguma coisa importante aqui nesse README. Olha, essa demonstração foi compilada usando o Eclipse e o Java 1.6.
E o servidor de aplicações utilizado foi o JBoss. Aqui tem um exemplo da organização das pastas, né? Existem 5 projetos. O demo 47JPA, que vai conter o persistence.xml, o arquivo de persistência, com todos os entity beans utilizados pela camada JPA. Então, no demo 47JPA, aqui o persistence.xml, veja aí quais são as classes que eu estou utilizando, os meus beans, orders, orders PK, customers, lista de preços, chave primária, artigos. Está aí o meu arquivo de persistência aqui, os dados da persistência que eu estou utilizando, o banco de dados HSQLDB. Já no demo 47EJB, ele contém toda a lógica de negócios, utilizando aí os beans stateless. Demo 47EJB, vamos dar uma olhada aqui na estrutura. Build, onde vão estar as minhas classes, né? E aí estão os meus beans. Vamos ver como é que é um bean desse aqui. Beans de artigos. Ele traz lá o contexto da persistência, cria um Entity Manager. E aí vem os métodos, né? Método de deleção, método de load, para pegar os artigos, inserção, update. Esses métodos eles estão definidos dentro do próprio bean. Tem o EJB Client, contém todas as classes necessárias para uma aplicação EJB. Vamos dar uma olhada nele aqui. Então tá. Aqui é o que vai ser rodado do lado do cliente, que chama-se os métodos. E os métodos eles são executados lá do lado do servidor. Veja que eu tenho get articles, insert articles, update articles e delete articles. Aqui no EJB eu tenho exatamente a mesma coisa lá no meu bean. Ó, delete articles, get articles, insert articles, update articles, tá? EJB EAR. Ele cria um arquivo Enterprise Archive. É parecido com o arquivo WAR. A diferença é que o WAR é para uma aplicação web. Esse EAR é para uma aplicação distribuída, uma aplicação Enterprise, né, como o nome já está sugerindo. Como se fosse um arquivo JAR, mas com a aplicação J2EE dentro dele. Tá? É esse arquivo que deve ser distribuído dentro do JBoss. Assim como nós fizemos com o WAR dentro do Tomcat, a gente joga esse EAR dentro do JBoss. Tá, vamos dar uma olhada então como é que está esse pacote aí. Não tem nada dentro dele, né? De qualquer forma, o arquivo EAR vai ser criado dentro dessa estrutura. Finalmente, nós temos o Demo 47 Client, que vai ser a aplicação do lado do cliente, baseado nos componentes do OpenSwing, e vai remotamente invocar a aplicação do lado do servidor que vai estar contida dentro do EAR. Então, esse cliente aqui, ele vai ter as classes que a gente já bem conhece, né? A Client Application,
a fachada, as de controle e as janelas em si, são os frames. Em Build, eu tenho aqui as classes, que vão chamar remotamente as classes desenvolvidas aqui no EAR. Aqui ele coloca uma observação que esse demo ele não contém um arquivo JNLP para iniciar do lado cliente, porque você deve iniciar essa aplicação, você deveria iniciar essa aplicação através do Eclipse ou então através do Shell, chamando a Client Application Class. Para criar uma aplicação completa rodando fora do Eclipse, ele deveria incluir o arquivo EAR e ele ser baixado via HTTP do servidor de aplicações JBoss. E as classes do lado do cliente devem criar um jar para elas também. Antes de iniciar de startar a aplicação, você deve criar as tabelas. Aqui está a estrutura das tabelas que devem ser criadas. Ok, então, bem interessante. Você vê aí que dá para criar uma aplicação distribuída. Isso aqui é obrigatório, esse demo 47, você dá uma estudada nele. Obrigatório entre aspas, né? Você está fazendo apenas uma aplicação simples, uma aplicação cliente-servidor, esqueça isso por enquanto. Se você se sente confortável em trabalhar com apenas uma aplicação web, né? Sua aplicação ela não requer muitos recursos, então faça uma aplicação web, trabalhe lá com o Tomcat, ou mesmo com o JBoss ou outro servidor de aplicações qualquer, mas apenas comunicando através do HTTP. Se você quer fazer uma aplicação distribuída, então estudar esse demo 47 é obrigatório, tá? Estude para desenvolver uma aplicação distribuída. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês das demonstrações, era isso aí. Uma coisa muito importante é que você sempre deve estar antenado aqui no site do OpenSwing para as novas versões, tá? Você vê que a gente começou esse curso na 1.9, 1.9.9 se eu não me engano. Isso, 1.9.9. Depois passamos para 2.0. Agora vamos ver em qual versão é que ele vai estar aqui. Carregar a página principal. Olha, está na 2.0.2. Tá? Ele já lançou a 2.0.1, já está na 2.0.2. E ele informa aqui o que ele fez. Né? Quais foram as alterações que tiveram nessa versão. Okay, então fique sempre ligado, sempre vem aqui na página do OpenSwing para pegar as versões mais recentes. Outra coisa importante é você sempre estar atento às mensagens do fórum. Seria até interessante, antes de você começar mesmo a desenvolver com o OpenSwing, você dar uma lida nas mensagens que foram colocadas aqui. Porque muitas das dúvidas que vão surgir já vão estar aqui respondidas, tá? Quando surgir uma dúvida também, vem aqui nessas mensagens. Provavelmente a sua dúvida já vai estar respondida aí. Como um último exercício, você vai fazer o seguinte. Deixa eu definir isso aqui como projeto principal, carregar o Syndic. Acho que agora que ele está carregando, tipo, através do Java Web Start mesmo, né? Nós definimos isso. Tá, você vai implementar, vai criar uns listeners e implementar a chamada desses botões aqui, olha. Então vamos colocar aqui. Implemente os métodos dos botões da barra de tarefas.
principal.